Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Alô, alô, agora sim. Senhor presidente, deputado Valdaceasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 67ª sessão ordinária, que iniciada às 9h30, foi encerrada às 12h11. Lida e aprovada, passe ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente do expediente inicial, na alternância do poder, todo dia Vossa Excelência preside, por via de consequência o poder não se alterna, deputado Valdaceasa. Senhora deputada Élica Takimoto, que nos assiste de forma presencial, senhoras e senhores deputados que nos assistem e acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj e senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, ontem fui convidado, e lá estive, no Clube de Engenharia, aqui na Avenida Rio Branco, e lá tiveram dezenas de associações de classes, inclusive o CREA, o CAL e a CAERJ, que são órgãos ligados à engenharia e arquitetura, entre tantas as outras entidades, um evento superlotado, que não coube nem no prédio do Clube de Engenharia, pela incapacidade de mais gente, mas que se firmou uma posição muito clara, né, em defesa da nossa democracia, da nossa soberania e contra o tarifaço, principalmente por motivos políticos e querendo intervir contra a nossa soberania em questões econômicas, sociais, políticas e jurídicas. Então, foi um ato de grande magnitude, inclusive muitos parlamentares da Assembleia tiveram presentes, inclusive a deputada Élica Takimoto, que aqui se encontra. Primeiro, fazer esse registro, porque o Clube de Engenharia é uma instituição centenária, em mais de 140 anos, e sempre se caracterizou por travar as lutas políticas mais importantes a favor do nosso país, sempre aliado com nossos princípios da democracia e da soberania. Até porque não vai existir democracia sem soberania. Dito isso, senhor presidente, mudo de tema. E aí, para afirmar que ontem tive uma notícia inacreditável.
Parecia que eu estava me lembrando de um programa de rádio, da antiga Rádio Nacional, que tinha um programa que dizia que era inacreditável e extraordinário. O que eu vi ontem foi inacreditável. O governador vetou, isto é, quer botar no buraco nosso projeto de lei que obrigava, porque está vetado, obrigava as concessionárias de água a reembolsar o cidadão que é forçado a comprar caminhão-pipa ou galões por falta de abastecimento das nossas concessionárias de água e esgoto, que recentemente ganharam as licitações, tirando esse mistério da mão da SEDAI e passando para essas concessionárias. E aí, em vez de acabar com as faltas d'água, ao contrário, passaram a ser recorrentes. E os condomínios, as casas, passaram a ter que se abastecer de carros-pipas. E, evidentemente, comprando água. Então, paga água 2 vezes. A concessionária e aqueles que vendem água nos carros-pipas. E qual foi o argumento do governador para promover o veto? Que isso comprometeria o equilíbrio econômico dos contratos com as concessionárias. Ora, deputada Érica Takimoto, se exigir que a concessionária desconte da conta futura o que o cidadão gastou na compra de água, vai equilibrar o equilíbrio econômico dos contratos das concessionárias. E o equilíbrio econômico do bolso do consumidor, quem é que paga? Não é o governador. E este consumidor que o elegeu no primeiro turno das eleições. Então, é inaceitável que o consumidor que paga caro por um serviço essencial, com uma prestação de péssima de qualidade, ainda precise gastar do próprio bolso quando a água não chega nas suas torneiras. Aí eu me pergunto, afinal de contas, de que lado está o governador? De que lado está o governo como um todo? Do lado de quem paga a conta ou do lado de quem lucra, mesmo entregando um serviço de péssima qualidade? Esse veto do governador é, no mínimo, lamentável, lastimável, indesejável. Para fazer só 3 adjetivos. Mas vamos trabalhar aqui na nossa Assembleia para que ele venha à pauta o mais rápido possível para a gente poder derrubá-lo. Água, senhor governador, é um direito. A população não pode continuar submissa às empresas que só pensam em lucro, sem cumprir a sua obrigação básica, que é fornecer água de qualidade à população. Nossa luta vai continuar, não vamos recuar, resistir sempre. Muito obrigado, presidente. Próximo orador inscrito é a próxima deputada Érica Takimoto, que dispõe de 10 minutos. Obrigada, presidente. Boa tarde, nobres colegas, pessoas que nos assistem em casa.
eu hoje quero falar sobre as mensagens que recebemos do governador. O governador Cláudio Castro, senhoras e senhores, nos enviou 12 mensagens, ou seja, projetos de leis e projetos de lei complementar, que ele gostaria muito que fossem vistas como um grande plano de soluções do governo. Mas aqui nessa tribuna hoje, nobres colegas, eu digo, sem rodeios, eu li tudo e não consegui identificar nenhum plano ali. Mas, se alguém insiste aqui em chamar essas mensagens de plano, então vamos dar o nome correto. Seria um plano de colapso que nós recebemos para avaliar. Um pacote de medidas improvisadas, autoritárias, mal elaboradas, que chega a essa casa, pasmem, sem debate algum com a sociedade, sem diálogo com os servidores, sem ouvir especialistas e muito menos nós parlamentares. E é sempre o mesmo método que a gente vê aqui. É atropelo, é pressa, um tal de empurra a goela abaixo, como se essa casa fosse apenas uma repartição carimbadora dos projetos do Executivo, como se nós aqui, deputados e deputadas aqui presentes, não fôssemos representantes legítimos do povo do Rio de Janeiro. O governador finge que governa, mas a verdade é que ele está, ao que tudo parece, em campanha antecipada, mirando uma vaga no Senado, e para isso monta um teatro de soluções que só existem no papel. E olhe lá, né? Eu repito, isso aqui que nós vimos é um plano de colapso total. No campo da segurança pública, por exemplo, vamos começar a analisar, né? No plano da segurança pública, ele diz defender a polícia, mas mantém distorções salariais gritantes, ignora a reestruturação de carreiras da Polícia Civil, deixa inspetores, oficiais e peritos à própria sorte e apresenta textos muito mal feitos, que não definem atribuições e criam uma insegurança jurídica. Isso não é valorização, nobres colegas, isso é desvalorização com selo oficial, além, né, do absurdo que é o PL do vídeo monitoramento. O governador, ele me parece muito mal assessorado, viu? Além de todo o debate social sobre a problemática do reconhecimento facial por inteligência artificial, coisa, inclusive, que aconteceu várias vezes aqui esse debate no plenário, há o flagrante de inconstitucionalidade. O governador quer ultrapassar a sua competência. E é o que eu venho dizendo. Mais uma vez, isso aqui é um capítulo de um plano de colapso. É um oferecimento de Cláudio Castro e companhia. No sistema prisional, vejam bem, a solução mágica do governador é o quê? É proibir visita íntima e restringir saída temporária. Parece firme, mas não é nem um pouco efetivo. É apenas um truque para manchete de jornal. Não melhora a segurança de forma concreta, não reduz a reincidência, não contribui em nada para a ressocialização. É a política do grito fácil, né? Prende mais, pune mais, aparece mais. Mas o resultado mesmo que a gente precisa, nenhum. Seguimos vivendo com muito medo e insegurança. Volto a dizer, é um plano de colapso disfarçado de linha dura. No orçamento, vamos falar sobre orçamento. O governador quer brincar de contabilidade criativa. Veja bem, ele altera o fundo orçamentário, ele pega royalties do petróleo, retira do fundo de aposentados e pensionistas dos servidores do Estado e joga em dívida com a União como se fosse uma solução duradoura. Todo mundo sabe que os royalties são recursos voláteis, que não garantem estabilidade fiscal, minha gente. Mas no mundo mágico de Cláudio Castro, basta jogar o problema para frente e rezar para ninguém perceber. Pois bem, nós aqui que estudamos, que lemos, que olhamos, nós percebemos e denunciamos. Isso é maquiagem fiscal, isso é irresponsabilidade. Isso é, mais uma vez, um plano de colapso. Vamos para a área tributária.
Na área tributária, a história se repete. Mais um programa de parcelamento especial, mais um refis disfarçado, mais uma anistia para quem não paga imposto. O governo abre mão da arrecadação, veja bem, perdoa grandes devedores, aumenta tributos para a população e depois vem dizer o que a gente tem que ouvir aqui? Que não tem dinheiro para cumprir os recursos destinados à saúde, à educação, à ciência e tecnologia. Deixa de cumprir com a obrigação de recomposição salarial dos servidores estaduais e não recompõe os salários mínimos estaduais. Enquanto o trabalhador paga e paga em dia cada centavo de imposto, o empresário amigo do poder ganha desconto e parcelamento. Seguimos a tradição da instabilidade fiscal, que afasta empresas que poderiam investir nesse Estado. É a desigualdade institucionalizada, é a farsa tributária. Volto a dizer, é um plano de colapso. E até quando o tema é desenvolvimento urbano, que poderia ser, inclusive, uma oportunidade, né, de planejar o futuro da nossa região metropolitana, um novo horizonte a gente viu para gerar, né, que a gente gostaria de ver, para gerar mais empregos e oportunidades. O que a gente recebe aqui nessas mensagens? Um documento pronto, feito sem ouvir municípios, sem participação popular, sem transparência alguma. É um atropelo total, mascarado de planejamento. Mais um tijolo no muro desse plano de colapso. Enquanto tudo isso acontece, o governo federal apresenta o Propag, um programa sério, responsável, pensado para ajudar os estados a sair da crise fiscal que enfrentam e que foi aprofundada pelo inelegível em 2022, quando quis contar lorota, né, e enganar o povo, diminuindo o tributo sobre os combustíveis, contas de consumo. Na verdade, ele estava diminuindo brutalmente a arrecadação dos estados. E aqui no Rio estamos pagando conta cara de quem só sabe usar a máquina pública para espalhar fake news e beneficiar os interesses próprios. Está aí a escola do governador Cláudio Castro. Olha, gente, o Propag, proposto de forma séria e comprometida pelo presidente Lula, é uma boia de salvação, é a chance real de reorganizar as contas, de retomar os investimentos, de dar previsibilidade para servidores e políticas públicas. E o que faz Cláudio Castro, minha gente? Ele vira as costas, ele prefere a birra, ele prefere posar de vítima, ele prefere acenar para golpistas que tramam contra a pátria, ao invés de sentar à mesa com o governo federal para dialogar pela sobrevivência do nosso Estado aqui do Rio de Janeiro. Esse é o resumo do governo Cláudio Castro. Mais preocupado em agradar radicais do que em resolver de verdade a vida do povo trabalhador do Rio. Mais empenhado em fazer manchete do que em fazer gestão. Mais interessado em sua carreira em Brasília do que em consertar o colapso que ele mesmo está aprofundando aqui. Por isso, nessa tribuna, eu digo hoje, não vamos assistir em silêncio mais uma tragédia anunciada. O Rio não aguenta mais esse plano de colapso. O povo merece seriedade, o povo merece compromisso, o povo merece diálogo e soluções reais. Chega de enganação, chega de maquiagem, chega desse populismo barato. O Rio de Janeiro não pode eleger um senador de faz de conta, gente. A gente precisa de um governador de verdade. É lamentável que as mensagens que a gente esteja recebendo agora sejam, na verdade, um grande desrespeito com a gestão dos recursos públicos e com o povo fluminense. É isso. Muito obrigada, presidente. Próximo orador inscrito é a nobre deputada Marta Rocha, que dispõe de 10 minutos. Não se encontrando presente no plenário, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.